é uma reflexão sobre o que para que ser espírita. E isso surgiu de algumas coisas que aconteceram. Primeiro, alguém que me perguntou isso, que não era espírita e me perguntou sobre esse assunto. Fala assim, mas qual é a diferença entre ser espírita e não ser espírita? Para que ser espírita? Esse foi o primeiro dado. E o segundo dado, da gente perceber algumas coisas assim. Eu conhecia a doutrina, eu já era médico formado, eu já tinha um monte de coisas na minha cabeça. Quando eu comecei a conviver, eu nem entrei na doutrina pela doutrina, eu entrei pela Associação Médico Espírita. As primeiras vezes que eu fui em centro espírita foi para a reunião da associação. A primeira vez que eu fui numa palestra num centro espírita, eu que fui fazer a palestra. Quer dizer, então, eu não tive uma formação clássica, normal, né? De ler, de fazer EGE, não tive, eu meio que caí de paraquedas, né? na doutrina. Então, num primeiro momento, ainda mais convivendo com o pessoal da associação, eu tive uma sensação, uma ilusão mesmo, de que as pessoas que eram espíritas eram diferentes. Que as pessoas não brigavam, que elas não disputavam poder, que elas não eram mesquinhas umas com as outras, que elas exercitavam a mensagem do Cristo. Né? Alguém tem essa ilusão ainda aqui? Você vê como era bobinho, né? Então, aí eu fui começando a conviver e, na verdade, eu tive uma amostra viciada, porque era um grupo de médicos que trabalhava junto numa fraternidade que eu nunca tinha visto antes. E isso me empolgou bastante. Depois, com a convivência no movimento espírita, eu percebi que os espíritas eram iguaizinhos às outras pessoas. E nessas últimas semanas, eu comecei a ter a sensação que nós somos piores. Por um motivo bastante simples. A gente sabe o que não pode fazer. E faz. Por isso que diz que o umbral mais cheio é o dos espíritas, né? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, é um meia-culpa, é uma confissão, né, um pedido de desculpas, e ao mesmo tempo é um puxão de orelha. Para mim. Mas se servir para você, também serve, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é assim, algumas pessoas têm ideias meio equivocadas do espiritismo. Uma vez me falaram assim, você sabia que já tinha espírita no Egito antigo da época dos faraós? Eu não quis dizer nada, né? Mas não podia ter espírita naquela época, porque só pode ter espírita depois de Kardec, né? Porque ele codificou a doutrina. Então, a denominação espírita só pode ser depois. Mas é óbvio que existiam espíritos iluminados, cristãos, sem a denominação. Aí eu fiquei curioso, mas por que será? Por que você acha isso? Porque os faraós eram médiuns, eles incorporavam. Ah, então, se tem médium, incorpora, é espírita. Não é? Quer dizer, isso já mostra, assim, que muita gente tem uma visão bastante deturpada. Você fala, mas são pessoas que não são espíritas. Elas podem não ser, mas elas não sabem disso. Porque elas se dizem espíritas, frequentam o centro e seguem uma série de hábitos, porque espírita não tem ritual, tem hábito, não é assim? E que eles vão criando esses hábitos e vão repetindo esses hábitos. E, por conta disso, frequentam a comunidade e se denominam espíritas, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a primeira coisa que me ocorreu era assim, ser espírita para quê? Para pedir a opinião dos espíritos sobre as suas escolhas? Quantas vezes eu não vejo alguém dizer assim, eu ia fazer tal coisa, mas o orientador espiritual da casa disse que era para eu fazer tal coisa. Olha, eu vou lá no centro porque eu estou muito em dúvida o que eu devo fazer da minha vida. Gente, é tão gostoso você ter alguém mais velho, mais sábio, e que você vai pedir uma opinião, e esse alguém chegar para você e falar assim, faz isso aqui que eu estou falando que vai dar tudo certo. Não é bom? Mas isso, se a pessoa for realmente sábia, ela nunca, em tempo algum, vai dizer para você o que você deve fazer.
Você sabe que quando eu morava em Santos, quando a gente estava pensando em vir aqui para Campo Grande, eu estava numa angústia tão grande, eu não sabia o que era, se eu devia fazer isso ou não. E eu cometi esse pecado. Eu fui lá no centro, tinha uma médium muito segura lá, a dona Leonor. Falei, dona Leonor, pergunta aí para o doutor Bezerra se é para eu ir ou não. Não é? E não veio nada, obviamente. Porque se viesse assim, querido irmão, é para você ir ou não é para você ir, não era o doutor Bezerra. Porque um espírito evoluído, a primeira coisa é que ele conhece as leis naturais. E uma das leis naturais se chama livre-arbítrio. Ele nunca vai te mandar fazer uma coisa ou outra. Fala assim, olha, não faça tal coisa. Não se separe. Não mude de casa. Não mude de emprego. Isso daí é cartomante que faz. É vidente. Espírito orientador não faz isso. Né? É claro que isso tem a ver com a nossa necessidade de terceirizar as consequências, as nossas vidas, as responsabilidades das nossas vidas, para que a gente possa depois ter de quem reclamar quando não dá certo. Porque se a gente toma a decisão e dá errado, com quem que a gente vai se queixar depois? Quem que vai pagar o pato? Não é? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é complicado. Se eu tenho que pedir um conselho, eu vou pedir para alguém que eu posso ver. Que eu sei o CEP, que eu sei o endereço, que tem RG, CPF. Né? Porque quando eu estou conversando com o espírito, eu não faço a menor ideia de quem é. Se todo mundo que recebe o Dr. Bezerra estivesse recebendo o Dr. Bezerra, ia ter uma legião, um clone de clones do Dr. Bezerra. Porque vocês já repararam que a reunião de desobsessão é sempre sexta-feira? A maior parte dos centros é sexta-feira, né? Quarta-feira é palestra e paz. Tem umas coisas meio assim, eu não sei de onde vem isso, mas tem. Então, sempre nas reuniões mediúnicas, vem o Dr. Bezerra para falar. Fala do mesmo jeito, como se fosse um velhinho, né? Termina do mesmo jeito. Quer dizer, eu não estou menosprezando. Eu acho que o Dr. Bezerra pode muito bem mandar um monte de recado e manda o pessoal dar o recado para todo mundo. Aliás, eu acho que a maior parte das vezes é isso que acontece. Né? Porque ele está atento para o que está acontecendo. Ele é um dos responsáveis do movimento espírita no Brasil. Você acha que ele vai passar ao largo? Você acha que ele não se comunica? Você acha que ele não participa das reuniões? Claro que sim, mas não da maneira até meio pueril como a gente imagina. Né? Então, olha, já passei pela primeira lombada aqui. O Décio falou que todo mundo que recebe o Dr. Bezerra é mentira. Não é isso que eu estou falando. Tá bom? Eu estou falando que a gente se empolga muito com o fenômeno mediúnico e a gente às vezes abaixa a guarda. Na hora que a gente abaixa a guarda é que vem o espírito zombeteiro, é que vem o outro enganar. E o médium bom não cai nessa. Opa! Né? Todo mundo conhece a história do médium chamado Valdo Vieira? Pois então. Então, se aconteceu com o Valdo Vieira, não vai acontecer com o Décio, com a Dona Maria, com o Zé das Couve? Olha lá, vamos prestar atenção. Olha o tamanho do trabalho que esse homem veio fazer. Psicografando um capítulo sim, um não, em cidades diferentes com Chico Xavier. E olha o que aconteceu. Não é? Então, seguiu o caminho dele, mas ele se afastou do espiritismo, não é? E outro dia eu tive o desprazer de assistir uma fala dele na internet, ele falando de Jesus. Que Jesus nada mais foi do que um médiumzinho inseguro, que precisava andar com 12 pessoas ao redor dele para apoiar as ideias dele. Isso é que se chama fascinação. Quem gosta de estudar obsessão, estuda o tipo de obsessão chamado fascinação. É a coisa mais fácil a gente cair nesse conto. Então, se você está angustiado, faça a prece. Se você tem um amigo, uma pessoa experiente, peça um conselho. Mas não faça isso no centro espírita para o médium perguntar para o orientador espiritual. Porque você nunca vai saber quem é que está do outro lado para tentar falar para você. E se vai falar o que está certo e o que está errado. Vocês sabem o que aconteceu com aquela história que eu comecei a contar, não terminei, quando eu pedi o auxílio do Dr. Bezerra?
Depois que a gente já tinha decidido que ia mudar, que eu já tinha pedido demissão dos meus empregos, e não tinha mais volta, eu recebi uma carta que não estava assinada pelo Dr. Bezerra, em que ele falava para eu vir com fé e disposto a trabalhar, que tudo ia dar certo. Botou até data, falou, são 6 meses de muita dificuldade, e depois vai dar tudo certo. Foram 6 meses certinho, mas eu desesperei muito antes disso. Eu não esperei os 6 meses para desesperar, eu já desesperei antes, né? Outra coisa que a gente pensa, as pessoas vão para o centro espírita para buscar a cura do corpo físico. Está errado isso? Não. Se eu estiver doente e eu puder me resolver no centro, com passe, até com uma cirurgia espiritual, que eu também acredito, desde que não tenha corte, né? Se é para cortar com bisturi, vai num cara que estudou 6 anos, fez 3 de residência, pós-graduação. Esse cara é mais seguro do que um médium, né, que vai fazer uma cirurgia com corte. Se é espiritual, não é para invadir o corpo biológico. Não é. Né? Então, eu já vi uma vez uma cirurgia espiritual que disse que deu certo, que eu falei para a paciente que ela tinha uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato é uma hérnia no estômago. E ela veio com um pedaço de gordura que diz que o médium tirou a hérnia dela e botou no vidrinho e deu para ela. E ela disse que tinha melhorado, só que ele tinha dado 10 remédios para ela tomar, todos para diminuir a produção de ácido do estômago dela. Bom, ela não precisava ter viajado, pegado um avião para ir lá, para fazer isso, ainda infeccionou o corte. Que diz que não infecciona, né? Infeccionou. E ela ainda guardou no potinho um pedaço de gordura dela. Deve estar com ela até hoje. Né? E isso não é cirurgia espiritual. O que me preocupa mais é o seguinte, é que as pessoas, elas esquecem para que serve o centro espírita. E elas vão no centro espírita para buscar a cura biológica. Eu acho, particularmente, que se você precisa da cura biológica, você vá num centro médico, não no centro espírita. Agora, nunca uma coisa está desvinculada da outra. Se você realmente é espírita, você vai para o centro espírita para ir atrás da cura da causa do problema que hoje está se manifestando biologicamente. Então, a gente vai no centro espírita para equilibrar a alma. Não pode ter, então, a parte de cura espiritual? Pode. Mas isso não pode ser o carro-chefe, não pode ser a única coisa que o centro faz. Vira um pronto-socorro. Né? Então, com todo o respeito, que tem trabalhos maravilhosos, eles fazem coisas maravilhosas nesses lugares. Mas, gente, isso não é espiritismo. Essa é uma fração que não é nem a mais importante, na minha opinião. A verdadeira cirurgia, mais importante e a definitiva, se chama reforma íntima. E essa a gente não faz com bisturi. A gente faz com pensamentos, com reflexões. A gente faz com atos. Não é? Então, muitas vezes a pessoa vem no centro e ela acha que o passe é que curou ela. O passe, ele reequilibra as energias, o fluido vital. Ele é muito importante, ele ajuda bastante, mas é como se fosse uma casca. Se você sair daqui, pisar numa poça d'água, falar um palavrão, já era o passe. Foi embora. Se você entrar na câmara de passe pensando bobagem, nem vai reter a energia que estão te dando. Então não é isso que te resolve. Agora você vem, senta, o ambiente é diferente, você já está recebendo uma vibração diferente, você sintoniza a tua mente e os teus sentimentos em coisas mais elevadas. Aí você ouve uma palestra, eu sempre falo, a palestra ela é boa ou má, não depende de quem está falando, depende de quem está ouvindo. Às vezes você pode fazer uma palestra muito legal e ninguém aproveitar, às vezes você pode fazer uma porcaria de uma palestra e todo mundo sai maravilhado. Porque o que interessa é o que você ouve, não o que eu falo. A maneira como você ouve é que reflete lá dentro do teu coração e faz com que as coisas possam mudar ou não na sua vida. Não é? Então, eu não sou contra também tratamento em centro espírita. Não sou. Tem até algumas coisas assim que o pessoal critica. Às vezes tem algum tipo de terapêutica que não é ligada ao espiritismo. Por exemplo, floral de Bach,
eu já vi centro espírita com reiki. Qual é o problema? Nenhum. Desde que as pessoas saibam que aquilo não faz parte da doutrina espírita e que o centro espírita está oferecendo aquilo como um a mais. Lá em Santos a gente tinha um gabinete odontológico e as pessoas tinham um dentista e o dentista atendia as pessoas de graça. Do mesmo jeito que tem o gabinete odontológico, pode ter um centro de reiki, pode ter um ambulatório de homeopatia. Não tem problema. São os serviços prestados pela casa. Mas desde que as pessoas não percam o foco, não é aquilo que o centro espírita tem para dar. O centro espírita tem para dar é a doutrina espírita. E isso é uma coisa muito mais preciosa do que qualquer outro serviço que ele possa oferecer. E as pessoas nem sempre se dão conta disso, né? É muito comum a gente ver assim, o palestrante está falando e ninguém está prestando atenção, está todo mundo conversando, esperando o passe. Aí as pessoas entram, tomam o passe e saem do mesmo jeito que entrou. E às vezes a oportunidade da reflexão, ou às vezes a palestra pode ser muito chata, o tempo inteiro, um minutinho que ele fala alguma coisa que bate lá para você, opa, já valeu. Não é? Então, é muito comum às vezes as pessoas falarem assim, nossa, parece que você fez essa palestra para mim. Eu fiz para mim, né? Para eu tentar me melhorar. E aí eu faço isso e as pessoas às vezes aproveitam também. Mas é ela que estava precisando ouvir, porque ela ouviu o que ela precisava ouvir. E quem faz isso é a espiritualidade. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outra coisa, vai no centro espírita para fazer caridade. Muito legal. Ótimo. Tem que fazer mesmo. É engraçado isso, essas minhas viagens para a Europa. A gente foi no centro espírita na Suíça. O que é que tem lá de caridade? Não precisa. Ninguém lá passa fome. Todo mundo tem assistência médica. O governo dá tudo para as pessoas. Você vai fazer sopa para quem? Faz uma sopinha, senta, toma a sopa todo mundo junto, comemora e vai embora para casa. Não é? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem a obrigação de fazer a caridade. E o centro espírita é um lugar onde as pessoas que vão lá sabem que elas têm essa obrigação. Então elas acabam se organizando e produzindo trabalhos fantásticos. Quantas casas espíritas fundaram hospitais? Quantas casas espíritas têm creche, têm asilo? Quantas casas espíritas têm trabalho social importantíssimo? E isso é legal? Claro que é. Mas você precisa ser espírita e ir no centro para fazer caridade? Não. E tem um lugar que é obrigatório você fazer caridade, e nem sempre a gente faz. É em casa. Às vezes, tem aquela pessoa que entra no centro espírita, parece que tem uma aura dourada, né? O cara vai no centro, todo mundo adora, ele fala com uma tranquilidade, com uma calma, né? É só trazer a minha mulher junto, às vezes fala assim, nossa, Décio, eu gosto tanto dessas palestras, você é tão calmo, tão sereno. A Alessandra olha para mim e fala assim, leva ele para casa, para você ver como ele é calmo e sereno, né? Então, é o que eu estou falando, a gente vai para o centro, parece que a gente está, né, já se preparando para virar santo, né? Quando sai, já está liberado de novo, não tem problema. E não é só espírita que faz isso, né? O católico na missa, né? É tudo a mesma coisa. A gente não mudou muito, não. Isso, a gente vai até falar sobre isso, né? Mas, o que adianta você ser uma pessoa que todo mundo gosta no centro espírita e todo mundo tem medo de você em casa? Porque você é irracional, porque você não sabe ouvir as outras pessoas, porque tudo que você quer tem que ser do seu jeito. Cadê a caridade? O que adianta você fazer sopa toda semana para distribuir para os pobres, se você não é capaz de dar um mísero sorriso para as pessoas que encontram você na rua? Por que você não pode ser gentil com as pessoas só porque você nunca viu elas na sua vida? Não é tão gostoso você entrar num lugar que você nunca viu ninguém e as pessoas sorriem para você? Por que as pessoas fazem isso? Aí você encontra uma pessoa que trabalha com você todo dia, você encontra ela no shopping, em vez dela te cumprimentar, ela vira a cara e finge que está olhando a janela ou a vitrine. Não vai cair o braço, não tem problema falar bom dia, boa noite, boa tarde, não tem. Ao contrário, é até gostoso, a gente sai mais feliz, isso é caridade.
Então, a caridade mais importante é a caridade de cada minuto, de cada dia da vida da gente. Não é? E o Espiritismo, ele muda isso? Ele faz a gente diferente? Não. Eu conheço muita gente que diz que não tem religião e é extremamente caridosa, está sempre gentil, está sempre disponível para as outras pessoas. Gente, se você pegar uma garrafa de Coca-Cola escrito Coca-Cola, se você tirar a Coca-Cola e colocar suco de laranja, o suco não vira Coca-Cola, só porque está escrito que é Coca-Cola. O cara anda com a camiseta lá do Chico Xavier, né? Assiste todos os filmes espíritas, lê todos os livros, né, de autoajuda espírita e na verdade não faz nada. Não faz nada do que é para fazer. Ou, pelo menos, se esforçar para fazer, o que já é muito. Gente, eu não estou botando dedo no nariz de ninguém, ó. É no meu mesmo. Presta atenção. Né? E também não acho que é ruim ler romance espírita, não. O pessoal cita muito a Zíbia Gasparetto. Quanta coisa boa que a Zíbia trouxe para o Espiritismo. Quanta gente que veio para o Espiritismo por causa da Zíbia. Quanta informação útil que tem nos livros dela. Ela escolheu o caminho dela, mas está fazendo a parte dela. Depois, a gente é espírita ou a gente vai para o Espiritismo para pedir desculpas, né, para Deus. Para pagar o karma, né? Oh, meu Deus. Pedir desculpas para Deus. Você acha, sinceramente, que Deus está ofendido com você? Se você se ofende com alguém, antes de você se ofender com ele, o que tem que acontecer? Uma decepção, não é isso? O que é a decepção? É alguma coisa que você acha que a pessoa devia fazer para você e não fez. Então, se você tinha na relação com a outra pessoa uma condição, então isso não é amor incondicional. Então, o dia que a gente deixar de fazer trocas nas nossas relações humanas, o dia que a gente ajudar alguém, esperando que esse alguém goste da gente ou faça alguma coisa pela gente em troca, enquanto a gente estiver nesse estágio, a gente não vai estar nem na sombra de Jesus. E é o que está acontecendo nesse momento. Né? Eu achava que filho era isso. Eles são mesmo, a gente ama incondicionalmente os nossos filhos, até a adolescência. Chega na adolescência, eles mostram quem eles são, eles mostram a personalidade deles, e aí você já começa a brigar. Porque você quer que ele seja aquilo que você achou que ele era, e não aquilo que ele é. Isso não é incondicional. O Chico disse certa vez que só perdoa espírito que ainda precisa evoluir. E todo mundo ficou espantado. Falou assim, nossa, mas Jesus pregou o perdão, todo mundo pregou... para nossa estágio de evolução precisa de perdão, porque a gente não sabe amar. O dia que a gente aprender a amar, a gente não se ofende. Se não se ofende, não precisa perdoar. É isso. Então, eu não preciso pedir perdão para Deus, não preciso pedir para Jesus me perdoar, eu preciso me perdoar. Perdoar os meus erros, me aceitar como eu sou, incompleto, faltando um monte de coisa ainda, precisando aprender um monte de coisa ainda. E como é que a gente aprende? Errando. Então, se eu ainda vou errar um monte, porque eu preciso aprender um monte, se eu não aprender a me perdoar antes de mais nada, não vai dar certo. Eu só vou ficar sofrendo. Gente, dos dois caminhos de evolução, o amor e a dor é o pior. Por que a gente fica insistindo? E ainda achar legal? Ah, eu sofri muito na minha vida. Fala todo orgulhoso. Que pena! Você podia ter evoluído sem isso. Não sei onde que está escrito que Jesus falou que ou a gente apanha ou não cresce. Não sei onde está escrito. A gente apanha por uma condição de ignorância. A gente não sabe pegar o caminho do bem. A gente pega o do mal, toma um tranco para ir para o do bem. E essa história do karma, gente, não existe determinismo. A gente está aqui para aprender. Fala assim, o meu karma é esse, porque a lição que eu tenho para aprender é essa, hoje, nesse momento. Porque tem um monte de outras coisas para aprender. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não é espírita para pedir perdão, e Deus também não vai perdoar a gente só porque a gente é espírita.
né? Não tem essa carteirinha. Olha, eu cheguei aqui no céu, ó, sou espírita. Eu li todos os livros do Allan Kardec. Eu frequentei centro, fazia sopa, dava passe, eu quero entrar. Carteirada lá não funciona, minha gente. Não funciona. Então, há mais de 2000 anos, Jesus veio nos ensinar como é que a gente tem que fazer para crescer sem sofrer. Há mais de 2000 anos. Ele veio dizer para a gente que Deus é a causa primária e a origem de todas as coisas. É causa primária e origem de todas as coisas. Ele veio mostrar para a gente quantas coisas a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para conseguir ser mais feliz. 2000 anos. Nós não ouvimos. Porque a gente era muito pior do que é hoje, por incrível que pareça. Era muito pior. Não é? Depois, ele mandou vários mensageiros para tentar corrigir o cristianismo. Vários. Né? Ele mandou Francisco de Assis, ele mandou a Reforma, e não adiantou nada. Aí agora ele mandou um presentaço para a gente, que é a terceira revelação. Primeiro a Moisés, segundo Jesus. Ele já tinha mandado Moisés antes para dar uma preparada no terreno. Depois ele veio pessoalmente para dizer. E agora ele mandou a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E não é apenas por Kardec que ela está vindo. Tem várias linhas filosóficas pelo planeta que estão falando exatamente a mesma coisa que o Espiritismo e nunca ouviram falar de Kardec na vida. Né? Então nem Kardec tem a carteirinha. Mas Kardec embrulhou bonitinho e nos entregou maravilhosamente um presentaço, que é a doutrina. O que nós fizemos? Abrimos, estamos usando o presente? Não, nós colocamos na estante, junto com os outros livros todos. Está lá. De vez em quando a gente abre, dá uma olhadinha, mas não usa. O presente está lá. Precisamos começar a usar. Então, a gente recebeu o Espiritismo aí, como sendo a terceira revelação, numa solicitação para que a gente finalmente acertasse o nosso passo. Por quê? Porque o Espiritismo é muito objetivo. O texto codificado por Kardec, ele tem um esqueleto, uma base científica. E essa base tem lógica e razão. E ele não está pedindo para a gente acreditar, ele está expondo as ideias e os pensamentos para que a gente analise eles. E se a gente acreditar pela razão e pela lógica, essa é a fé raciocinada e essa é inabalável. Porque eu não acredito porque alguém me contou. Eu acredito porque eu vivenciei, eu analisei e eu acho que aquilo é a verdade. Né? Então é isso que o Espiritismo é para mim. É um foco de luz, mostrando um caminho, mostrando uma direção para onde eu tenho que ir. Essa direção não é o único caminho, mas é o mais curto, é o mais rápido, o mais fácil. Se eu não quiser tomar esse caminho, eu não preciso. Mas vai ser mais difícil, vai ser mais duro, né? Então, se eu racionalizo a fé, e pelo dicionário fé é alguma coisa que tem que ser racional, porque senão eu não posso acreditar no que o outro acredita, se isso acontece uma hora ou outra vai virar, eu vou deixar de acreditar. Né? Acho que foi Churchill que disse isso, né? Muitas pessoas podem enganar, como é que é aquela história? Ninguém pode enganar, poucas pessoas podem enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas ninguém pode enganar muitas pessoas o tempo inteiro. Não era isso? É alguma coisa por aí. É isso aí. Então, por mais que eu tente impor o que eu penso, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que aquilo é falso, e aí vai acabar. Né? O que eu acho, sinceramente, é que o Espiritismo veio para trocar a forma pelo conteúdo. Porque o que nós fizemos da palavra de Jesus foi tirar o conteúdo e transformar tudo em forma. Então, o ritual, eu não vejo nenhum mal no ritualismo. Não vejo, sinceramente. Você ir na igreja para assistir uma missa, você fazer... não tem nenhum problema isso.
desde que você saiba exatamente o que aquilo significa. Aí o que está acontecendo é assim, a gente acha que porque a garrafa é de Coca-Cola, é Coca-Cola. A gente toma, é suco de laranja, mas a gente fala, essa Coca tá boa. Tá meio sem gás, mas tá boa. Não é isso. E aí, o Espiritismo veio para despir a forma e para novamente apresentar o conteúdo. E esse é o grande presente que a doutrina nos traz. Então, eu vou ler só esse trechinho para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no capítulo 17, que diz assim: os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Né? Será que não está na hora de a gente parar de correr em círculos? Que nem o cachorro que corre atrás do próprio rabo? Será que não está na hora da gente parar de reinventar as palavras para usar os mesmos conceitos que nós já erramos no passado? Será que não está na hora de a gente finalmente abrir o pacote desse presente que Jesus deu para a gente e usar de verdade? Se a gente conseguir fazer isso, ou pelo menos se a gente tentar, aí vai valer a pena ser espírita. Né? Eu não sei se ajudou vocês, mas para mim foi muito bom, estou me sentindo mais leve. Muito obrigado.